bem com vocês? Estamos aqui para a nossa aula da Escola Dominical. Estamos dando continuidade à história da redenção. Então nós estamos falando sobre como a humanidade cresceu e como Deus foi preparando a humanidade para receber aquele que havia sido prometido lá em Gênesis 3,15. Vocês se lembram? Quando Deus falou com a serpente e com Eva, logo depois do pecado, ele disse que enviaria o descendente da mulher para salvar toda a humanidade. Ele pisaria na cabeça da serpente. E a serpente, como a gente sabe, é Satanás, o maligno, o mal, representante do mal e da desobediência. Então Deus estava assim preparando o terreno e a história foi acontecendo até o momento em que esse descendente nasceria. Mas para isso, Deus escolheu uma pessoa para abençoar um povo em especial, um povo do qual ia sair esse descendente. E essa é a nossa história de hoje. Essa nossa história começa e é relatada lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. Deus chama uma pessoa, Deus conversa com um homem chamado Abrão. Esse homem vivia numa terra chamada Ur dos Caldeus. E Deus disse assim para ele: Abrão, sai da sua terra e dos seus parentes, de perto dos seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ali eu vou te abençoar muito, a sua descendência será numerosa, você vai ter inúmeros descendentes, tantos que não se poderão contar, serão parecidos com as areias do mar. A gente não consegue contar os grãozinhos de areia. Deus disse que também a gente não ia conseguir contar a descendência deste homem abençoado por Deus. Esse homem chamado Abrão, aqui Abrão, olha ele aqui. Então Abrão morava em Ur dos Caldeus, junto com a sua esposa, que se chamava Sarai. Então Abrão, lá de Ur dos Caldeus, ouviu a voz de Deus que disse a ele para sair dessa terra e ir para uma terra que o Senhor ia mostrar. Ele, com toda a sua família, com todas as coisas que ele possuía. Ele já tinha 75 anos de idade, ele era muito rico, então ele tinha gado, ele tinha ovelhas, ele tinha empregados, seus empregados tinham família, mulher, filhos. Então, junto com Abraão e Sarai, Abrão e Sarai, havia mais uma multidão de pessoas que saiu da terra de Ur dos Caldeus em direção a uma terra que o Senhor ia mostrar. E ele disse também para que Abrão levasse o seu sobrinho, que se chamava Ló. Então Abrão, Ló, saíram dessa terra de Ur dos Caldeus e foram em direção a uma outra terra que o Senhor ia mostrar para eles. Abraão, Sarai e Ló. Ló também era muito rico, tinha muitos rebanhos, muitos empregados, e eles obedeceram à ordem de Deus. Eles foram para um lugar que eles nem conheciam, nem sabiam como seria esse lugar. Eles só foram em obediência a Deus, porque Deus tocou no coração de Abrão, e ele teve fé, teve confiança em Deus, e ele foi, sem rumo, sem direção, mas sabendo que ele ia para uma terra que Deus mostraria para ele. E Deus falou que essa terra era uma terra muito boa, que manava leite e mel. E assim, Abraão, conhecido como pai da fé, Abrão ele se chamava, e ele foi obedecendo à voz de Deus. Ele e sua esposa, ele já tinha 75 anos, ela era um pouquinho mais nova do que ele, o seu sobrinho, com todos os rebanhos, com tudo aquilo que eles tinham, e ele era muito rico.
E eles foram para essa terra, que mana leite e mel. Essa terra é a terra de Canaã. Então eles foram para Canaã, com tudo aquilo que eles tinham. Durante esta viagem, eles iam parando em alguns lugares, porque era distante Ur dos Caldeus dessa terra de Canaã, que Deus ia mostrar para eles. E onde eles viveriam, onde eles iam ser muito numerosos, eles iam ser abençoados. Abrão e Sarai não tinham filhos até então. Só tinham empregados, servas e servos, e as crianças dos empregados, e tudo aquilo que eles possuíam, eles levaram pelo caminho, eles iam parando em alguns lugares, e nesses lugares onde eles paravam, eles armavam tendas, então eles moravam em tendas, armavam tendas de pano, é como se eles estivessem acampando. Aí eles iam acampando pelo caminho, levantavam acampamento e andavam mais um pouco até chegar na terra de Canaã. Quando chegaram próximo dessa terra que Deus mandou Abrão parar, ele e Ló deixaram seus rebanhos pastando ali, mas aí aconteceu um problema, porque os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a se desentender, porque a terra era pouca para todo aquele rebanho, havia menos pastagem, a pastagem não era suficiente para os dois rebanhos. E aí Abrão fala para Ló, para o seu sobrinho, olha, nós somos parentes, né? Nós não podemos brigar por causa disso. Então olha para frente, vê toda essa planície e escolhe o lugar para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não vamos brigar por causa das terras. E assim, Ló escolheu, olhou pelas campinas, e aí ele viu um lugar bastante aprazível, onde tinha água, onde tinha rio, perto ali do Rio Jordão. E aí ele achou aquela terra muito própria, muito boa para ele cuidar dos seus rebanhos. Então Ló começou a armar suas tendas nessa terra que ele viu, uma terra muito boa, com bastante pastagem para os seus rebanhos, e ali ele estabeleceu sua família, os seus pastores, os seus empregados. Mas havia nessa região duas cidades importantes. E Ló viu que havia essas duas cidades. Mas eram duas cidades de um povo muito mau, Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades que praticavam muita maldade. E Ló, junto com seus rebanhos, foi cada vez mais se aproximando dessa cidade, até que ele foi morar em Sodoma e deixou seus pastores trabalhar naquelas campinas. E ali a gente vai ver o que aconteceu com ele e sua família nessa cidade tão má, nessa cidade de homens perversos. E vamos ver também o que aconteceu com Abraão e sua esposa na terra para onde eles foram, para a terra chamada Terra de Canaã. Ali Abraão adorou a Deus, foi grato a Deus, adorou a Deus e ergueu um altar para Deus, era um lugar de adoração. Então Deus tirou um homem especial para abençoar a família deste homem. Este homem chamava-se Abrão e sua mulher Sarai. E nós vamos ver o que aconteceu com eles na próxima aula. Tchau, espero vocês na próxima aula. Grande beijo! Agora nós vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Papai do céu, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos amou e amou a este homem especial, Abraão, e toda a sua família, a sua parentela, e dessa família surgiu o Messias, que veio a este mundo para nos salvar.
Nós te louvamos por essa salvação, pela história da redenção. Em nome de Jesus, amém. Falando em obediência, eu me lembrei da história de Abraão. Bem lembrado, Vareta. Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele era obediente. Que bom! Vocês não se esqueceram da história que eu contei sobre Abraão. Não dava pra esquecer, né, Ana? Abraão foi um exemplo de obediência a Deus. Ele experimentou muitas coisas lindas com o Senhor. Ei, pessoal, quem foi esse Abraão? Eu também quero saber mais sobre esse amigo de Deus. Legal! Você quer saber, Bolota? Então vamos lá! Escute com atenção a história de Abraão. Vou contar a história do homem Abraão. Ele era casado com Sara, que não conseguia ter filhos. Mas um dia Deus falou que tudo mudaria. Um grande milagre aconteceria e Sara engravidaria. Por quê? Como é que será? Uma coisa difícil assim não dá pra acreditar. Como? Por quê? Como é que será? Um grande milagre, será que vai dar? Abraão acreditou nas promessas do Senhor. Ele não duvidou do que Deus lhe falou. Mesmo sendo tão velhinho, o Senhor deu a ele um filho. Pode parecer difícil, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. O tempo foi passando e muitos duvidando, mas na hora certa tudo aconteceu. Nasceu um menino chamado Isaque, o filho da promessa. Você também pode experimentar histórias lindas como essa. Eu também posso acreditar. O que Deus falou, Ele cumprirá. Eu também posso confiar. Na minha vida quero experimentar. Abraão acreditou nas promessas do Senhor. Ele não duvidou do que Deus lhe falou. Mesmo sendo tão velhinho, o Senhor deu a ele um filho. Pode parecer difícil, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Abraão acreditou nas promessas do Senhor. Ele não duvidou. Ele sabia que Deus é poderoso.